Boa noite, bem-vindos a mais um Encontro com a Verdade. E hoje vocês vão descobrir um pouquinho mais sobre a nossa história, sobre a nossa verdade. Para me ajudar nessa história, comigo aqui, pastora Luizita Braglia, pastora Elisa Garcia e a pastora Andréia Ramos. Pastora Lu, me conta um pouquinho como é que foi que a igreja surgiu. Primeiro, boa noite, muito feliz de estar aqui contando a nossa história para você. Então, como a igreja surgiu? Eu tenho que contar um pouquinho da nossa história, né? Com minha e do pastor Adalberto. Nós pertencíamos a um outro ministério, 15 anos pastoreando, né? Um outro ministério. Éramos nós e outros pastores, mas não era uma igreja, vamos dizer, avivada, uma igreja onde a profecia poderia ser entregue. Não era uma igreja onde nós tínhamos liberdade, a mulher não podia ministrar. E nós estávamos engessados ali, não felizes, vamos dizer assim. E isso durou 15 anos, né? Aí quando, em 1999, a gente é antigo. Pouquinho tempo, né? A gente é antigo. 1999, nós fomos convidados pelo Ministério Ide às Nações. Era um ministério que levava pastores de todos os locais do Brasil para a Europa. Aí a pessoa dizia, poxa, mas fazer missão na Europa era uma viagem missionária, mas é porque até hoje é assim, né? As igrejas, a Europa era um celeiro de missionários. E a Europa murchou. A apostasia aconteceu dentro das igrejas da Europa. E todas as igrejas têm placas. Era geral, né? Igrejas fechando, igrejas vazias. Então, esses pastores levavam pastores do Brasil para ministrar, né? Lá na Europa. E nós fomos em 28 pastores. Chegamos no aeroporto de Londres. Haviam 3 vans e um carro nos esperando. E com essas 3 vans e esse carro, nós corremos a Europa, né? Nós fomos para todo o Reino Unido, Escócia, né? As igrejas da Inglaterra. Nós fomos para a Irlanda do Norte, nós fomos para a Alemanha, nós fomos para a Bélgica, França, Portugal. E assim, a gente chegava com as vans. Numa determinada igreja, o pastor que coordenava dizia, olha, você vai para tal igreja, você vai para tal igreja. E eles nos deixavam nessas igrejas e a gente ministrava. E quando nós chegamos na Escócia, eu e o pastor, a primeira igreja que a gente ministrou, era tudo novo para eles e para nós também, né? E eles, assim, encantados, como que pastores ministravam, esposa ministrando junto com o pastor. Tudo era muito novo, muito diferente para eles. E nós ministramos, e quando nós ministramos, terminou. Eu tinha começado a palavra falando do Shalom, né, de Deus. E aí, quando terminou, um senhorzinho foi na casa dele, que era quase na frente da igreja, e me trouxe um peso de papel, de vidro, tenho até hoje, muito bonito, que estava escrito Shalom. E ele disse, olha, eu estava muito tempo afastado da igreja, e hoje eu resolvi vir. E o testemunho de vocês, a palavra que vocês trouxeram, tocou meu coração. E eu quero trazer, assim como você trouxe o Shalom de Deus para nós, eu quero te dar de presente o Shalom. E ele deu esse peso, né, de papel muito bonito. E nisso chegou um missionário que veio para interpretar. Aí veio outro rapaz e entregou uma palavra profética para gente. Foi a primeira igreja que a gente teve, né? Aí nessa palavra profética, ela dizia mais ou menos assim: derrubem os muros de onde vocês estão, saiam deles, porque eu tenho algo novo para vocês. E assim, nossa, né? Uma palavra, a pessoa não nos conhecia, não falava a nossa língua, teve que ter intérprete dessa profecia, porque na época a gente não falava inglês, né? Continuamos não falando, né? Não era só na época. É só Jesus ali. Só. Aí, tudo bem, fomos para uma outra igreja, ministramos, aí já era na Irlanda do Norte. Chegamos lá, ministramos a palavra, veio um outro irmão e trouxe a mesma palavra profética. Então já era outra nação, outra pessoa, e trouxe a mesma palavra. Saímos de lá, fomos para a Alemanha.
a mesma palavra profética. Terminou o culto, a mesma palavra profética. E a gente não estava entendendo. Ao total foram 42 palavras iguais, proféticas. Então não tinha como dizer que não era de Deus. E foi uma viagem tremenda, onde a gente conseguiu fazer missão e ser assim, ministrado por Deus mesmo. A gente não só ministrava nos lugares, mas o Senhor ministrava aos nossos corações, a unidade dos pastores ali. A gente estava muito feliz e tinha liberdade. Né? A liberdade da mulher ministrando, a liberdade da igreja profética, né? Das profecias acontecendo. Quando nós voltamos, aconteceu algumas coisas e nós decidimos então que nós íamos sair desse ministério. E nós saímos sozinhos, sem dividir, não queríamos dividir igreja, nada. Nós simplesmente saímos, pedimos para sair, comunicamos à igreja, pedimos para sair. Isso aconteceu num domingo. E quando nós voltamos para casa, muito entristecidos, porque né, uma transição... Difícil, né? Uma saída, né? É muito difícil, né? Eu costumo dizer que deve ser... nunca passei por divórcio, mas é algo parecido, né? Uma sensação assim, de perda. Mas aí começaram a chegar irmãos dizendo, olha, vocês são os nossos pastores e nós não queremos nos afastar, nós queremos continuar sendo pastoreados por vocês. E na terça-feira nós tivemos uma primeira reunião no meu apartamento, sem saber o que fazer, porque nós não tínhamos planejado nada disso. Foi o Senhor acrescentando, né? E nós trouxemos essas palavras proféticas que a gente tinha anotado. E aí no domingo nós tivemos a primeira reunião da igreja de fato. Só que aí nós fomos para a garagem de um dos irmãos que estava conosco, nós fomos para a garagem de uma casa no Santa Mônica. E reunimos ali uns 2, 3 meses. Né? Uns 2 meses. Foi isso. Uns 2 meses nós reunimos ali, nessa garagem. Tudo começou ali. Né? Pastora Andréia, pastora Elisa, pastor Nino, pastora Dilson. Vieram juntos. Na época não eram pastores. Né? Na época eram irmãos ali. E outros irmãos, né? Vieram conosco. Vieram para estar conosco. E ali começou a igreja, nessa garagem. Ficamos esses 2 meses ali. Aí um dos irmãos que reunia conseguiu emprestado uma sala de aula na Academia do Comércio, aqui no centro de Florianópolis. E aí a gente passou a reunir ali. Só que assim, nós chegávamos por volta de 3 da tarde, levando violão, caixa de som, microfone, tudo que era necessário e tirávamos todas as carteiras, arrumávamos tudo, deixávamos a sala pronta para o culto, fazíamos o culto e saímos de lá por volta da meia-noite, porque depois tinha que botar tudo no lugar, carregar os instrumentos para casa. Isso no culto de domingo? Isso no culto de domingo. Isso no culto de domingo. Aí durante a semana a gente reunia nessa garagem, continuava reunindo nessa garagem e nos domingos ali na Academia do Comércio. Até que a gente conseguiu, aí nós já estávamos com um número suficiente de pessoas para conseguir alugar um local. E o Senhor deu uma visão de um local, né? De uma sala grande, e era um local muito bom, mas eu não sabia onde era. Eu só tinha visto a visão, né? Só tinha tido a visão. Aí fomos no centro, eu e o pastor, fomos no consultório de dentista. Quando ele está sendo atendido, eu olho na janela e eu vi o local que o Senhor tinha dado a visão. Uau! E tinha uma placa de aluga-se. A gente saiu dali e foi para a imobiliária, né? Aí foi para a imobiliária, pegamos a chave, ligamos para eles e para outros irmãos. Eles foram para o centro, que era bem centro, calçadão. E aí a gente, né, com a chave, entramos lá e, gente, era o local que o Senhor tinha mostrado em visão. E nós muito felizes, né? Daria para fazer as reuniões ali, começar a igreja de fato ali, com mais pessoas, né? Aí, o preço, nós não tínhamos condição de pagar. Era impagável, não tinha condição de pagar. Mas ainda assim, a gente orou e se apossou do lugar, né? Oramos, fizemos uma festa ali, né? Choramos, rimos, pulamos, era a nossa porta de esquina. Nós ficamos muito felizes com isso e fomos para a imobiliária. Quando nós chegamos na imobiliária, tinha sido alugado.
Nesse dia que a gente estava vendo, a pessoa tinha alugado. Meu Deus. Era um curso de inglês que tinha alugado. E aí a gente murchou. Mas se existe uma pessoa que tem fé e esperança, é o pastor Adalberto. Verdade, é o pastor Adalberto. Então nós não vamos desistir, nós já nos apossamos, nós não vamos desistir. Conclusão, nós demos a volta no local orando, porque a gente já tinha se apossado. Então a quadra inteira a gente começou a orar todos os dias. Foram 30 dias que a gente ia todos os dias no centro, a gente orava, rodeando o local, apossando no local, passando o óleo na maçaneta e voltava para casa. E o curso de inglês montou tudo lá. Estava tudo pronto. 30 dias depois, a imobiliária nos liga dizendo que o curso de inglês desistiu. Nossa! Eles desistiram porque eles queriam botar placas e não podia botar placas de propaganda ali no centro e tal. E aí eles nos ofereceram a metade do preço que eles tinham pedido da primeira vez, que foi o que o curso iria pagar, né? Então nós conseguimos alugar, ficamos muito felizes. Dando uma retrospectivazinha que eu lembrei, quando tudo começou lá na garagem, né? A gente estava bem fragilizado, porque tinha, né, recém-saído. E naquele primeiro culto, um ancião, que era o pastor Valtir, da igreja de Vitória, hoje está com o Senhor, está na glória com o Senhor. Ele estava em Florianópolis e o filho dele estava conosco, onde no ministério que nós estávamos, e veio, né? E aí ele chamou o pai e esse ancião impôs a mão sobre nós outra vez, que a gente há 15 anos atrás tinha recebido uma imposição de mãos, confirmando assim, né, o nosso ministério, o chamado, e ele deu uma palavra que era de Jeremias, que falava que o Senhor nos daria desde a porta de Hananael até a porta de esquina. E a porta de Hananael seria a entrada da cidade, e a porta de esquina era a nossa primeira sede, ali no centro, né? Onde nós colocamos uma bandeira com o nome de Jesus e começamos ali. Confirmando mais uma vez, então, pastor Valtir, a palavra dele e o que o Senhor tinha dado para vocês. Isso mesmo. Muito legal. Pastora, me fala um pouquinho mais com relação a uma palavra que vocês receberam também de Isaías 61. Isaías 61, logo que a gente entrou na porta de esquina, o Senhor me deu essa palavra de Isaías 61, que é uma palavra linda, né? E deu um sonho. E nesse sonho, era um teatro. No sonho, nós estávamos fazendo um teatro. E esse teatro era um clamor pelas nações. E aí ele deu cada fala, cada clamor, cada potestade que regia a nação e montou, né? Na madrugada eu montei o teatro. Até os figurinos, né? O Senhor mostrou até os figurinos. Até os figurinos que eu desenhei. Eu desenhei os figurinos e todas as falas, né? E fechava tudo com Isaías 61. Aí eu trouxe, né? Para a igreja na época. E aí o que aconteceu? Eu peguei a minha máquina, outra irmã levou outra máquina. A gente nem sabia, né, costurar nada, mas nós costuramos todo o figurino, nós fizemos todo o figurino, bordamos, pintamos, colamos, costuramos, fizemos tudo e montamos o teatro. Cada um era, né, um personagem por uma nação. Eu lembro que a nação indígena era a da pastora Elisa. A Estherzinha era a igreja, né? A Estherzinha era a igreja. O Tiago, eu acho que é dos Estados Unidos. Não lembro, mas tinha Israel, tinha... Luan, Miguel, nós éramos a igreja. Israel era Brasil. Eu sei que, assim, várias nações, né? Várias nações com todo o figurino. Até hoje nós temos essas roupas. E nós fizemos esse teatro. E Isaías 61 foi, assim, a palavra de início. E é uma palavra que rege a nossa igreja até hoje, né? Nós viemos para libertar os cativos, estrangeiros serão os vossos lavradores. Lá de Rondônia, lá de Rondônia aí, então, dominando. Dominou, gente. Serão os vossos lavradores, os vossos vinhateiros. E realmente a igreja é de muita gente, de vários lugares do país, de vários lugares de Santa Catarina mesmo. E foi assim.
teatro dava quase, a igreja toda participava do teatro. Quase não tinha ninguém assistindo, né? Quase não tinha ninguém assistindo. Mas a gente foi em muitas igrejas, Nós fomos para representamos em muitas Criciúma, igrejas. né? Nós Que fomos legal. para Aranguá, nós fomos para Itajaí. Criciúma, Itajaí, fomos para Camboriú e fomos para várias igrejas na cidade também, né? Ministrando o O teatro. Senhor já estava derramando essa unção sobre as nossas Sim, e vidas, nós sobre a não nossa vida de tínhamos igreja. nem noção do que nós íamos Sobre viver. igreja. Aí começou com o Índias das Ações, numa viagem missionária, e o segundo ponto foi o teatro. Mas ainda assim, nós não sonhávamos com o que nós viveríamos como igreja. Como igreja. E me fala, como é que surgiu o nome Igreja de Florianópolis? Por que esse nome? Por que Igreja de Florianópolis? Porque a nossa visão é a igreja na cidade. Uhum. Então, seria a igreja de Éfeso, a igreja de Coríntios, a igreja de Esmirna, a igreja na localidade. Então, por isso, igreja de Florianópolis, igreja de Blumenau, de Camboriú, de Timbó, de Jerusalém e quase de Jaraguá. Tá quase chegando em Jaraguá. Entendi. Então, assim, pastora, a nossa igreja, ela viveu muitos desafios nesse início, né? A pastora lembra de mais algum desafio desse início? Como é que foi esse surgimento, né? Quais foram os primeiros membros da igreja? Foram as pastoras, né? Além das pastoras, como é que era? Os primeiros membros, as pastoras com as suas famílias, Glorinha lá de... Glorinha, verdade. A vozinha Benta, né? Que já está com o Senhor na glória também, vamos lembrar dela. Tia Nena. Meus pais, né? Meus pais, na época, eles ainda não estavam reunindo conosco como estão reunindo hoje, mas deram todo o apoio, né? Estavam lá no primeiro dia, abençoaram, foi muito, muito bom. Algumas pessoas que vieram, hoje não estão mais, mas que trouxeram muita lenha para o nosso altar, nós somos muito gratos por isso. E foi assim. Amém. E qual é a nossa visão, pastora, como igreja? O que nós somos? Isso, exatamente. Nós somos uma igreja profética, uma igreja adoradora, mas uma igreja completamente cristocêntrica. O Senhor é o centro de tudo. O nosso objetivo é levar as pessoas ao Senhor, né? Nós não queremos um discipulado de um sobre o outro. Nós queremos um discipulado onde o discipulador é Jesus e nós levamos as pessoas a Jesus, né? Temos uma visão de altar, de trazer essas pessoas para o altar. Eu costumo dizer que nós pastores, né? Nós somos os pais da noiva, né? Então, o nosso objetivo é levar a noiva até o altar, até o seu noivo, né? Então, essa é a visão. E somos uma igreja profética, sim. Amém, isso mesmo. E o que vocês lembram, pastoras, desse início de tudo? Tem algum testemunho marcante? Faltou dinheiro para pagar essa porta de esquina muitas vezes? Como é que foi? Porque vocês mudaram para uma igreja, tinha poucos membros e as dificuldades aparecem, né? Faltar dinheiro? Não, nunca faltou. Deus sempre foi fiel, Tem sido até hoje e assim, nunca faltou e até sempre sobrou, mesmo que seja assim, 50 centavos, sobrou, né? Então mas sempre joelho, né? Nunca foi uma coisa muito fácil. Eu lembro da porta de esquina, uma situação que a gente estava orando, e naquele mês a gente precisava, eu não lembro o valor, mas a gente precisava de um valor, que era o valor do aluguel, e eu lembro que era assim, o valor cheio e 30 centavos. E nós orando, tínhamos que pagar o aluguel 4 horas da tarde. 10 da manhã, eu e o pastor estávamos lá orando, no altar, orando, clamando por isso, e nada. Ficamos lá até meio-dia, orando, clamando: Senhor, nós precisamos honrar o aluguel hoje. E nós não tínhamos. Aí tinha uma moça que cuidava, né, uma secretária que cuidava. Nós saímos para almoçar. Era por volta de 1h30. Ela disse: pastor, passou uma pessoa aqui, entregou um envelope. Disse que o Senhor, nós não conhecemos essa pessoa, a moça não conhecia também. E ela disse: olha, a pessoa disse que o Senhor mandou entregar esse envelope aqui. Aí nós saímos do almoço e voltamos para a sede para ver o envelope. Ela assim: tem dinheiro dentro, eu sei que tem dinheiro, mas eu não sei quanto é. Nós chegamos e
tinha exatamente o valor que nós Fidelidade estávamos de orando. Deus, incrível, meu Até Deus. hoje foi um anjo que levou, porque nós Sim. não temos noção de quem que é, Uhum. né? E isso, assim, aconteceu várias situações de nós não termos e na última hora o Senhor proveu o dinheiro. Então, faltar nunca faltou. E nós temos vivido isso até hoje. Sempre ali na medida. E tem uma frase do pastor, né? Sempre é difícil, a gente ora todos os meses para sustentar não só, né, os aluguéis, mas todos os altares, hoje até o altar de Jerusalém. Mas uma frase do pastor é a seguinte: é melhor ser assim, dependente do Senhor. Porque se a gente tiver muito dinheiro na conta, a gente não mora mais, a gente não depende mais. Então, quando a gente não tem, a gente depende exclusivamente do Senhor. E aí a gente vive de milagre em milagre, de glória em glória. E assim, isso foi muito importante, porque eu lembro assim, que muitas vezes o Senhor nos chamava a ter, às vezes, até reuniões mesmo, de clamor para que fosse suprido as necessidades, né? Todos os nossos compromissos financeiros como igreja. E isso nos ensinou não só a depender do Senhor, como nesses nossos compromissos financeiros da igreja, mas também no nosso pessoal mesmo, né? E até hoje a gente tem aprendido assim. A gente tem vivido e o Senhor não tem nos deixado faltar nada. É verdade, isso mesmo. E isso foi passando de geração em geração, né? Porque quando eu cheguei, e isso foi muito rápido, pegou no meu coração e plantou no meu coração e foi crescendo. Porque também, né? Foi passado isso, para continuar vivendo dessa forma. E assim, eu continuo passando para os adolescentes hoje. Nós dependemos exclusivamente do Senhor, né? Pastora Andréia, mas a pastora tem um testemunho, né? Que era da época da Estherzinha, lá nessa sede velha. Como é que foi esse testemunho? Sim, foi maravilhoso. Nós tínhamos a reunião de intercessão às quinta-feiras. E as nossas crianças, a gente sempre ensinou muito evangelismo, né? De falar do amor de Jesus. E enquanto a gente ficava orando, descia um adulto com adolescente, criança, e a gente ficava ali na frente entregando o papelzinho de Jesus. De repente a gente estava lá na metade da reunião da intercessão, sobe a Estherzinha, tinha mais ou menos o quê? 7? Mais ou menos 7 anos, 6, 7 anos, com uma moça chorando muito. E de repente a gente perguntando para ela, né? O que ela queria, o que aconteceu. Ela chegou e falou pra gente que Deus usou essa menina para falar com ela. Essa moça, ela tinha saído do consultório do psicólogo dela, né? E ela saiu daquele consultório na intenção no coração dela, com o espírito suicida, de se jogar debaixo do carro, de acabar com a vida dela. Quando ela viu aquela menina do outro lado da estrada, atravessou, entregou um papelzinho e disse que Jesus me amava, ela recebeu de um jeito aquela palavra e ela subiu, a gente orou com ela, ela aceitou Jesus. E foi um momento muito feliz pra gente, marcou. Hoje eu conheço essa moça ainda, de vez em quando eu encontro ela, ela fala, louve e agradeço. A partir daquele momento que vocês oraram comigo, ela congrega em outra igreja. Mas ela falou que a experiência que ela teve de Jesus foi maravilhosa. Tem uma pessoa, uma intercessão, né, de criança ali, naquele local onde levou vida através de Jesus para aquela pessoa que estava com espírito de morte, né? Marcando. Foi uma experiência marcando marcante. Foi. Aquela sede teve muita história, né? Foram 9 anos lá. 9 anos até que o Senhor nos deu o nosso casarão aqui, né? Mas foi assim, foi muita história de choro, foi muita história de riso. Ranho no carpê. Muita festa, né? Muita vigília. Festa, muita vigília. Ali a gente aprendeu a ser adorador, porque nós viemos de um local que não era uma igreja avivada. Então, nós não chegamos e nos avivamos. O Senhor foi dando aos poucos. A primeira coisa que o Senhor nos deu foi: façam uma trombeta de prata batida, que é, né, o que a palavra fala. E aí o pastor foi atrás e mandou fazer. E a gente saiu por essa cidade tocando a trombeta. Aí, a princípio, a igreja da trombeta, né? Aí, na inauguração da sede, o Senhor disse para nós fazermos as bandeiras com o nome dele. Que essas bandeiras a gente viu na Irlanda, pela primeira vez, numa das igrejas perseguidas que a gente esteve naquela primeira viagem missionária. E a gente viu a igreja cheia de bandeiras com o nome de Jesus, Yeshua, Emmanuel. E aí a gente trouxe essa visão
E aí, quando nós inauguramos a sede, eu bordei, na época, né? Hoje a gente tem impressas, né, as bandeiras ainda. Mas na época não tinha isso. Então eu bordei com lantejoulas os nomes de Jesus. Nós fizemos as bandeiras, costuramos, de cetim, costuramos essas bandeiras com os nomes do Senhor. E por 9 anos aquelas bandeiras tremularam. E aonde a gente ia, as bandeiras iam. Aí a gente era conhecido também pela igreja Até das hoje, bandeiras. né? Até hoje. Onde a gente vai, tem lá bandeira. As bandeiras. É facinho de encontrar a gente, Então, assim, onde a gente estiver. É a igreja das trombetas, a igreja das bandeiras, Verdade. a igreja das palavras proféticas. E assim, com muito choro, né? Naquele carpê, muito quebrantamento, aprendemos a adoração ali. Amém, amém. E você aí de casa, gostou de ouvir um pouquinho da nossa história? E se você quiser saber um pouco mais, nós temos aqui o Monte Adar, aonde conta esse início que a pastora acabou de falar e outras coisas. Vai edificar a sua vida. Estou aqui fazendo a propaganda. Se você quiser adquiri-lo, pode entrar em nossas redes sociais, tá? Entrar em contato com a gente, ou nos comentários aqui também, do vídeo abaixo. Ele vai edificar a tua vida. Amém? Muito obrigada por hoje, pastoras. Na próxima semana nós vamos continuar sabendo um pouquinho mais de como se desenvolveu a igreja nesse período. Então, até lá!